que a ex-presidente Dilma Rousseff deu corda para o aprofundamento das investigações da Operação Lava Jato para implicar o ex-presidente Lula. Segundo Palocci, havia uma ruptura entre Dilma e Lula e dois grupos distintos tinham sido formados dentro do PT. Ele diz que a briga entre os dois começou com a indicação de Graça Foster para a presidência da Petrobras. Diz trecho da delação. Deve ser relembrado que o ex-presidente da estatal, Sérgio Gabrielli, era íntimo de Lula, ao passo que Graça Foster era íntima de Dilma. Não havia qualquer intimidade entre Lula, a Graça, e a relação entre Dilma e Gabrielli comportava permanentes atritos. A nomeação de Graça, segue o Palocci, representava meios de Dilma inviabilizar o financiamento eleitoral dos projetos de Lula retornar à presidência. Palocci afirma que, com o avanço da Lava Jato, a única preocupação de Lula era preservar a própria imagem. O ex-ministro diz que chegou a perguntar ao ex-presidente por que você não paga e não pega o dinheiro de uma palestra e paga o seu triplex, e que Lula teria respondido que um apartamento na praia não caberia em sua biografia. É um outro aspecto aí também, né, Augusto? Aqui a divisão é o seguinte, Lula e Dilma. aqui é o seguinte, essa briga da Dilma Rousseff, essa rusga da Dilma, envolvendo a Dilma Rousseff e o Lula, eu acho que o Palocci aí não descreveu direito. Quer dizer, não é que ela deu corda para quem investigar, porque só dá corda para quem investiga em um caso e que você está envolvido, ela é meio débil mental mesmo. O suicídio. Mas eu não acredito que ela tenha feito, eu acredito o seguinte, ela deixou correr, porque não acreditava que chegariam a ela, todos eles, né? Eles não prepararam álibi por isso. Então, era por isso que o Zé Eduardo Cardoso não segurava as coisas. Ele foi acusado o tempo todo, enquanto ministro da Justiça, de não segurar a Polícia Federal. Então, foi isso que aconteceu. Não é que ela estimulou, ela deixou rolar, porque ela acreditava, ela é muito imbecil, e ela acreditou mitômana, e ela continuou, ela acreditou na mentira que ela contava, segundo a qual ela era um símbolo de honradez. Imagina, né? Quem tem a biografia da Dilma se apresentar como símbolo de honradez. A melhor amiga da Erenice Guerra e símbolo da honradez. Mas ela... queriam que o Aécio Neves pedisse desculpas por tê-la chamada de leviana. Eu disse, olha, eu vou pedir desculpas por ter usado a palavra errada. A senhora é muito mais que isso. Só que o Aécio, como nós se soube depois, também estava na mesma turma. É tudo igual. Dilma, Lula, tudo bandido. Aécio, tudo bandido. Só que alguns roubaram mais, outros menos. O Lula, pelo que diz o Palocci, esse foi fundo, né? Esse foi fundo. Você sabe, Augusto, você realmente tem uma memória prodigiosa. Eu lembro desse episódio do Leviana, que inclusive a esquerda, que é a rainha das distorções, quis até, fazer uma interpretação extensiva do termo leviana, né, insinuando até que era sinônimo de meretriz. Eu lembro isso. No Nordeste tem esse significado. Exatamente, né? Então, e aí depois a reação, né, lógico, totalmente combinada, naquele esquema de mensalinho de Twitter e blogs sujos, etc. Aí começaram a bater firme no Dilma é mulher honesta. Né? Eu lembro que eu tive uma discussão, à época a minha discussão era na mesa de bar, né? Não era aqui nos estúdios da PAN, mas eu lembro o que eu falei, mulher honesta é a minha mãe. Perfeito. Dilma não é mulher honesta. Perfeito. Como que vai ser mulher honesta uma mulher que foi presidente do Conselho da Petrobras, já que você falou da biografia dela, né? Foi ministra de Minas e Energia e foi a presidente eleita naquele contexto da eleição bilionária, né? Que foi, vamos dizer assim, irrigada à base de propina e caixa 2. Qual a chance dessa mulher ser honesta? Como é que pode ser honesta, continuando na tua linha, Caio, como é que pode ser honesta uma mulher que divulga um dossiê falso, segundo o qual a Ruth Cardoso, uma mulher respeitabilíssima, era uma esbanjadora na compra de vinhos, gastava dinheiro, a Ruth Cardoso. Quem a conheceu tem nojo desse tipo de dossiê que foi feito pela Erenice em parceria com a Dilma. A Ruth Cardoso não aceitou o pedido de desculpas que a Dilma tentou fazer depois. Ela morreu sem ter perdoado a Dilma Rousseff. Eu sempre lembro isso. E lembro, sobretudo, quando o ex-presidente Fernando Henrique
lembrava disso quando ele dizia, não, porque a Dilma, ele fazia algumas ressalvas, a mulher que não se meteu em confusões, se meteu em todas. Se meteu em todas. Não pode ser honesto uma mulher que mente. E ela mente mais do que respira. Ela mente o tempo todo. Desde o tempo em que ela era guerrilheira, que nem usava armas. Isso é importante. Ela guardava armas, porque até como guerrilheira ela era incompetente. Ela nunca participou de assaltos porque ela participava da logística. Ela guardava armas em apartamentos, porque como ela é capaz de botar um sorvete na cabeça, ela também seria capaz de dar um tiro no pé, literalmente. E para a gente quantificar, né, o tamanho da roubalheira, né, eu citei aqui os cargos em que ela tinha ingerência direta na Petrobras, né, seja via executiva ou no conselho. Se você pegar os laudos da Polícia Federal, eles estimam que o prejuízo causado pelo Petrolão, a Petrobras, dá monta aí de 40 bilhões de reais. Pra gente conseguir, a gente não consegue, não tem alcance para imaginar uma grana tão alta, mas isso é o equivalente a 10 milhões de reais por dia durante todo o governo lulopetista. 10 milhões de reais por dia, é só o ouvinte fazer a conta. 10 milhões por dia de uma estatal. São 151 estatais federais, 1.300 estatais no conjunto da obra aí, federal, estadual e municipal. E aí falando sobre de uma... sem nenhum exagero, a maior roubalheira da história. Da humanidade. Claro. Da humanidade. E assim, esse conceito de honestidade, existe a desonestidade por ação e por omissão. Né? O Petralha, por excelência, ou ele é conivente ou ele é beneficiário. E conivente é uma palavra bonita, né? Etimologicamente vem do latim conivere. É literalmente você fechar os olhos. Agora você imagina 10 milhões de reais por dia em uma estatal. E aí, Lu? Vale lembrar